polêmica da semana, como você já deve estar sabendo, é a música Só Surubinha de Leve, do MC Diguinho, que foi removida do ar, tanto do YouTube, no caso o clipe, quanto do Spotify, por conter uma letra que muitas pessoas consideraram apologia ao estupro. O verso particularmente ofensivo, que realmente causou essa confusão inteira, é o seguinte: taca bebida, depois taca pica e abandona na rua. E isso gerou um rebuliço nas redes sociais, como você pode imaginar, muitas pessoas xingando o cara no Instagram, no Twitter dele e tudo mais, né? Tanto que as empresas, tanto o YouTube quanto o Spotify, resolveram se manifestar tirando a música do ar. Isso gerou um debate muito grande nas redes sociais. Um dos comentários que eu vi sendo feito é que algumas pessoas acusaram o pessoal que se orienta mais pro lado da esquerda, feministas e coisas do tipo, de problematizar praticamente toda a mídia popular, né, o conteúdo de cultura pop, mas no caso do funk é feito, de acordo com a interpretação dessa galera, o pessoal meio que finge que não viu e não critica com a mesma veemência, com o mesmo ímpeto que se critica, por exemplo, uma revista em quadrinho, ou um filme de Hollywood, ou coisa do tipo. Como o funk geralmente se associa ao pessoal mais marginalizado, um pessoal que a galera da esquerda, que tende a criticar essas coisas, tem um certo, digamos, uma certa estima maior por essa galera, realmente pareceu, pelo menos inicialmente, que muitas pessoas estavam relativizando uma letra que eu acho que todo mundo pode concordar que parece fazer apologia realmente a estupro, a sexo sem consentimento, mediante a embebedar alguém a ponto de que a pessoa não tem mais controle de suas faculdades mentais. Então tem esse argumento. Por outro lado, eu vi que isso pareceu um espantalho, pelo menos do lado da rede social que eu costumo acessar. Eu vi várias pessoas que eu sigo que são de esquerda, pessoas que são ligadas a esses movimentos sociais e tal, que sim criticaram o MC Diguinho e, de fato, a gravadora por ter levado em diante a gravação da música. Isso gera um outro debate paralelo do seguinte: isso é uma coisa que eu particularmente, é algo que me interessa bastante, esse debate. Até que ponto, onde fica a distinção da arte? E sim, eu vou ter que considerar funk arte, por mais que eu não gosto de funk, eu acho funk intelectualmente, musicalmente, é uma parada extremamente pobre, tem muito pouco do que me agrada, do que eu chamaria de arte naquilo, mas ainda assim é uma reprodução, é uma leitura, digamos, uma interpretação de algo que acontece ao redor dessa galera. O funk é, de certa forma, a voz dessa galera, eles estão ilustrando, é uma janela para o mundo em que eles vivem. Então, querendo ou não, é cultura. Eu sei que parece bizarro chamar funk de cultura, mas se você for realmente vendo o que a palavra significa, sim, o funk é uma cultura, né? É uma demonstração artística. Não que isso significa... Tem isso. Quando a gente fala que algo é arte ou é cultura, algumas pessoas interpretam isso como aquilo é bom, aquilo é culto, aquilo é de qualidade, e não é o caso. Mas enfim, existe esse debate de até que ponto, onde fica a distinção da arte, da produção artística musical, do quadrinho, do filme, seja lá o que for, que simplesmente retrata uma realidade como ela é, e a arte que está fazendo apologia, está pregando aquilo como correto, como uma lição de moral, aquilo é o que você deve fazer. E essa linha é muito tênue, ela é muito borrada, e é muito fácil você dizer que uma coisa é a outra dependendo de como você interpreta aquilo, qual é a sua predileção por aquilo. O que eu quero dizer com isso? Quando algo é do seu gosto, do seu interesse, algo que você curte, você estaria mais propenso a argumentar que não, aquilo não está fazendo apologia, estão apenas retratando a realidade como ela é. Por exemplo, trazendo para o lado dos videogames, um jogo como o Grand Theft Auto, GTA, a gente tem assassinatos, a gente tem criminalidade, drogas, roubo de carro e tudo mais. O GTA está fazendo apologia àquilo, ele está dizendo que aquilo é o correto, ele está normalizando essas práticas criminosas, ou ele está simplesmente retratando o que acontece no nosso mundo, criando a narrativa em que você é o personagem e simplesmente mostrando coisas que acontecem de fato. Quando eu era moleque, essa discussão era muito comum ao redor de novelas. Eu cresci, como vocês sabem, em lar evangélico. E na denominação que a minha família se congregava, era considerado pecado, ou pelo menos não era de bom gosto você assistir novela. E o argumento que era dado é porque a novela faz muita apologia a pecado. Você vê gente bebendo, fumando, e sim, a igreja que eu frequentava considerava esses vícios como pecado, né? Mesmo que você não se embebedasse, beber, por exemplo, era visto como pecado. Então, adultério era algo que ele sempre falava, era um argumento que eu sempre ouvi. Novela você não devia assistir porque faz apologia a adultério. Toda novela tem alguém traindo alguém,
alguém, então isso deveria ser evitado. E o argumento que alguns faziam era justamente o que eu tô falando. Não, ele não tá fazendo apologia, tá simplesmente retratando algo que de fato acontece. Essa é a pergunta, onde fica só Surubinha de Leve nesse espectro? Ele está de fato fazendo uma apologia àquele gesto que está sendo narrado nessa linha que foi considerada mais ofensiva, ou está apenas simplesmente retratando a realidade que essa galera vive, porque isso é comum nessas comunidades. Falando em comum nessas comunidades, uma parada também que eu achei muito emblemática dessa situação é notar que o discurso do politicamente correto, do que, né, o que é mais aceitável, esse mundo mais hiperpolitizado que a gente vive hoje em dia, isso é algo mais das classes mais altas, isso é uma parada mais da academia, e quando eu digo academia eu quero dizer da parada mais intelectual, faculdades, os intelectuais realmente. Então isso é mais dessa galera, o povão mesmo, né? Ele não tá por dentro disso, eles não se importam de fato tanto assim com isso. As coisas que a gente vê repercutindo na internet por esses motivos, porque alguém, alguma empresa, alguém falou alguma coisa ofensiva e tal, e ofendeu as sensibilidades desse grupo ou outro, eu percebo que o mundão mesmo tá muito... não se preocupa de forma alguma e não tá inteirado com essas coisas. A preocupação dessa galera realmente me parece que é comprar comida, é pagar a prestação de alguma coisa, pagar aluguel. Então eles não se inteiram muito nesses discursos, nessas cartilhas do socialmente aceitável, do que é ofensivo, do que se deve desaprender, do que se deve desconstruir. Então eu acho que isso é um reflexo disso aí. Essa galera, né, o pessoal do funk dessa comunidade, eu imagino que eles não dão a mínima pro que é o consentimento pleno, pra problemática de você estar falando alegremente sobre embebedar alguém, meter né, transar e depois jogar a pessoa na calçada e sair fora, enfim. Aliás, é curioso que essa música é de setembro do ano passado, então só agora que gerou polêmica. Geralmente essas coisas são um pouco mais rápidas, eu não sei exatamente por que só agora deu essa confusão toda, mas eu passo a pergunta pra você. O que eu tô mais, assim, realmente curioso em relação a esse debate é essa questão da apologia versus a arte como um retrato do que acontece ao redor do artista. E, novamente, por favor, tente não cair no lugar comum de falar: mas Izzy, você está dizendo que funk é arte, funk é arte. Eu acho que você é inteligente o bastante pra entender o que eu tô querendo dizer. Não é porque eu não gosto de algo que eu posso categoricamente falar que não é arte. Eu acho que funk, essas demonstrações culturais dessa galera, eu acho que cabe no critério do que é arte. Mas, voltando à pergunta, onde fica exatamente a linha que separa fazer apologia a algo ou simplesmente retratar algo que acontece, que é parte da realidade da pessoa que criou aquela composição? Eu deixo a pergunta pra vocês. E é isso aí, gente, vou ficando por aqui. O meu computador voltou, eu tô muito feliz, eu posso finalmente voltar a trabalhar da forma normal, que eu já estava acostumado aqui. Então eu vou em breve fazer uma tour aqui pelo novo escritório, mostrar pra vocês o que eu fiz aqui, tá muito bacana. Eu quero compartilhar isso com vocês. E é isso aí, gente, vou ficando por aqui e até a próxima.